pessoal, continuando aqui o nosso curso de capacitação para agentes de segurança patrimonial, vamos tratar agora de retrato falado e representação facial humana. Meu nome é Marco Antônio e eu vou acompanhar vocês nessa disciplina, ok? Então, o que seria a representação facial humana e o retrato falado? Né? Significa que são várias formas de se representar o rosto humano para auxiliar numa investigação criminal, né? Ou para o levantamento de suspeitos ou coisas do gênero, tá? O que é retrato falado? Retrato falado é a construção de uma imagem facial representativa da figura humana, a partir do quê? A partir da descrição fornecida por uma vítima ou testemunha de uma infração penal. O retrato falado, então, ele vai traduzir o quê? O resultado do trabalho técnico pericial envolvendo uma metodologia própria que reproduz um rosto humano com características semelhantes às da pessoa procurada. Quais são os aspectos da construção do retrato falado a partir de uma descrição? Primeiro, físicos gerais, que é a idade, sexo, cor, altura e peso. Específicos, cor dos olhos, cor dos cabelos, espessura do fio de cabelo, tipo do fio de cabelo e demais caracteres aí que são importantes para partindo-se de uma descrição para a construção de um retrato falado. E isso aí é importante destacar que, eventualmente, né, vocês podem vir a ser chamados, né, a testemunhar, né, quanto a uma situação qualquer e vocês tenham que contribuir, né, às vezes, passar uma descrição para a construção de um retrato falado, né? Então, é muito importante essa abordagem. Bom, como caracteres distintivos, então, temos que destacar as características individuais, como, por exemplo, cicatrizes, manchas, sinais, tatuagens, etc. Né? E esses caracteres, eles formam um simbolismo de um rosto com características semelhantes às da pessoa procurada pela polícia. O que é a função do retrato falado? O retrato falado, ele visa a reduzir o universo de suspeitos, trazendo características que excluam algumas pessoas do processo investigatório e incluam algumas pessoas que possuam as características representadas, né? Então, a gente tem uma diversidade de retratos falados, inclusive que são publicados na internet. Okay? Os trabalhos periciais realizados, que são construídos a partir da utilização das técnicas de reconstrução facial humana, elas podem ser utilizadas inclusive a partir de cadáveres que auxiliam, né? Essas técnicas elas vão auxiliar na elucidação de algum crime, de algum ilícito, né? E é importante, né, que essa reconstituição facial humana ela seja feita tanto até partindo de cadáveres como também de pessoas vivas, né? Como, por exemplo, a gente pode citar, isso aí está na apostila de vocês, né? Eu cito aqui o exemplo de um caso de um pedófilo que publicou na web, né? Publicou na internet o seu rosto, né? Digitalmente distorcido, só que por meio do software de reconstituição facial humana foi possível, né, a polícia chegar até esse criminoso, tá ok? Identificação facial humana, o laudo prosopográfico. Prosopográfico, guarda esse nome, hein? Prosopográfico, que é o quê? O exame feito por meio de comparação morfológica de características faciais com análise antropométrica e superposição da face, né? Então, o laudo prosopográfico, né, ele é o laudo que é emitido pelo perito na parte de identificação facial humana, ok? E ele é feito de que maneira? O uso de software, né, de reconhecimento facial que identifica as faces dos suspeitos, né, e são feitos a partir de imagens de circuitos fechados de TV, ok? Sendo, logicamente, uma tarefa complexa, né, porque até por conta que o circuito fechado de TV nem sempre a imagem é muito nítida, né, tem muita perda ou degradação no sistema. É um trabalho complexo, né, mas que é bastante eficiente, né, na descoberta e elucidação de crimes em geral, né. Temos na apostila também, né, então vocês vão observar que o laudo prosopográfico ele se presta não só para reconstituição de face facial, né,
em geral, mas também na projeção de disfarces em pessoas procuradas pela polícia. Então você pode utilizar isso daí para descobrir se a pessoa está disfarçada ou não, por meio dos traços, né, fisionômicos dessa pessoa. Além de que você pode fazer uma projeção em rejuvenescimento ou envelhecimento em pessoas desaparecidas, para você estimar mais ou menos qual é dependendo do tempo que se passou, como é que a pessoa vai estar, né, aos seus traços fisionômicos, né, importante. E também a pessoa procurada pela polícia que consegue modificar ali os cabelos, modifica as suas feições, né, faz inclusive até plástica mesmo. E o laudo prosopográfico, né, essas técnicas, elas são eficientes quanto à elucidação desse tipo de coisa, para ver se a pessoa ela utilizou de má fé, né, para fugir aí da polícia, tá? Temos aqui mais alguns, na apostila vocês vão ver algumas projeções também, né, muito importante. E quais são aí os aspectos legais do retrato falado, né? Bem, o atendimento a uma vítima ou testemunha para obtenção da descrição física de alguém, visando construir uma imagem que materialize em sinais gráficos as palavras relacionadas com as informações do assinalamento descritivo correspondente, é a realização de uma perícia. O que quero dizer com isso tudo daí? Eu quis dizer o quê? Quer dizer que o retrato falado vai ser obtido por meio de uma perícia, ok? Quanto à parte legal, então, continuando, nós temos a citar no Código de Processo Penal, artigo 158 a 184. E temos também no Código de Processo Civil, no artigo 420 ao 439, né, a necessidade de perícia, né, ou a prova, né, a validade, né, a valoração de uma prova pericial. E ainda tem um artigo 212 no Código Civil, né, que fala sobre a informação, né, e o peso, né, que tem uma perícia técnica realizada, né, para efeito aí dos meios de prova, né, tá? Então, quem é que realiza a perícia? É o perito, né? O perito que ele é versado, né, o perito, o expert, ele é versado naquela arte, naquela área dali, né, específica, tá? Bem, a elaboração de retratos falados requer do especialista, então, além da habilidade técnica específica relacionada com a natureza do exame, também o desenvolvimento de ações norteadas por esses pressupostos básicos mencionado pelo autor desde o início do atendimento, né? Então, a perícia ela deve ser realizada por um profissional habilitado tecnicamente e não pode ser feita aí por qualquer pessoa, né, que se sinta às vezes com conhecimento e já acha que pode fazer uma perícia. Não é assim, né? É feito a perícia, ela requer tem todos os requisitos ali básicos, técnicos, né, para isso, né? O próprio processo penal brasileiro estabelece que o juiz ele vai formar a sua convicção, né, a partir da livre apreciação de uma prova, né? Ok? Então temos aqui como meio de prova um interrogatório, né, a acariação, o depoimento de um ofendido, depoimento de testemunho, o reconhecimento de pessoas e coisas, busca e apreensão e lá embaixo temos a perícia que está relacionada ao assunto que nós estamos vendo, que é a reconstituição de um retrato falado, tá? Vai servir de apoio à perícia, ok? Então, tem-se a destacar o quê? Que em relação ao retrato falado, a perícia realizará um meio de prova que irá servir para quê? Para esclarecer um crime ou um delito qualquer, né? E a imagem, a formação da imagem representativa do rosto do criminoso é de fundamental importância para a emissão desse laudo daí, tá? Continuando aí na apostila de vocês, eu citei uma parte ali voltada à aplicação prática dos trabalhos de reconstrução facial humana na investigação policial, né? Isso aí vai ser aplicado, por exemplo, no inquérito policial, né? Que nada mais é do que um procedimento administrativo que vai anteceder a ação penal. Isso aí dependendo se o delegado concluir que é o caso de ser ajuizada uma ação penal, ok?
Perícia prosopográfica. Falamos de perícia prosopográfica, né, mas não entrei assim num detalhe, né, de uma perícia prosopográfica, né? Vamos assim relembrar a perícia papiloscópica. O que é uma perícia papiloscópica? É a perícia conclusiva das impressões digitais, tá? Só que tem, por outro lado, o laudo prosopográfico, e nem sempre vai ser utilizar os mesmos critérios de uma perícia papiloscópica, tá? Então, o que é o laudo prosopográfico? Ele vai possuir o objetivo de embasar os devidos processos, auxiliando na investigação ou até mesmo no livre convencimento motivado da autoridade judiciária, seguindo como peça no inquérito policial ou posterior ao processo criminal. Então, a reconstituição facial humana, né, o retrato falado, ele vai auxiliar nisso daí, como nós falamos adiante, né? Em muitas situações, os policiais eles vão ter acesso a fotografias antigas de suspeitos ou indiciados, né? E o que acontece? Até mesmo de criminosos que vão estar foragidos, né? Então, a divulgação do retrato falado na internet, meios de comunicação, são de grande valia, né? E se você sabe montar um retrato falado, isso aí auxilia muito, né? Na condição de vigilante, no caso de vocês, vai ser importante que vocês tenham em mente esse conhecimento, né? Essa consciência de como e quais são os critérios aí de montagem, né? E a importância também de um retrato falado, né? Ok? Então, ó, continuando aqui, tenho na apostila de vocês vão ver alguns exemplos, né, de prisões que foram efetuadas depois da divulgação de retratos falados, né? E tem uma série de coisas que são colocadas e também temos a considerar a próprio ângulo, né? A angulação da face humana para efeito de leitura de um retrato falado. O que eu digo angulação da face humana? Seria o triângulo do rosto, né? O que acontece? Segundo a própria Polícia Civil, né, é muito importante para quem lê um retrato falado ou vai montar, atentar ao triângulo do rosto, que é essa área daqui, né, da vista, entre uma vista e outra, triangulando aqui com a boca, né? Então, esse triângulo do rosto é muito importante para a leitura de um retrato falado, né? O que acontece? Os olhos, eles vão equivaler a 50% de uma descrição, né? O nariz a 20%, boca também 20% e cabelos e queixo 10%, né? Então, o triângulo do rosto, ele vai corresponder a 90% de uma descrição, tá? E vão ser praticamente os caracteres que vocês vão observar, né? Importante observar nos transeuntes, né, nas pessoas que se aproximam ali dos locais onde vocês estejam fazendo a vigilância, se a pessoa está usando disfarce, se a pessoa está usando chapéu, né, roupas às vezes, ou trajes que às vezes possam ser utilizados como disfarce, né? Então é muito importante observar isso daí para que vocês, se eventualmente forem convocados para montar um retrato falado, vocês tenham base, né, para destacar isso daí, né, e auxiliar na elucidação de um crime ou um delito qualquer que tenha sido cometido, né, qualquer coisa desse tipo, tá? Então, aqui finalizando a nossa apresentação, né, o objetivo então foi o quê? Foi para que o servidor, né, ele possa reconhecer, para que vocês possam reconhecer a importância desses trabalhos de reconstituição facial humana e a importância também do retrato falado como uma ferramenta a mais, né, que pode ser usada no suporte aí à investigação, né? Então, a Escola Padrão agradece, né, orienta vocês que vejam a apostila, né, façam os exercícios e estamos aí abertos às dúvidas, né, e peço que, caso de dúvidas, que vocês encaminhem para que a gente possa analisar e responder para vocês, né. Muito obrigado.